No alto de uma colina, no sudeste da Turquia, existe um lugar que mudou completamente a forma como entendemos a história humana. Um sítio arqueológico tão antigo, tão surpreendente e tão inexplicável que, segundo tudo o que acreditávamos, nem deveria existir. Esse lugar é Göbekli Tepe, um enorme complexo de templos construído há impressionantes 11.600 anos. Para você ter uma ideia, isso é 6.000 anos antes das pirâmides do Egito, 7.000 anos antes de Stonehenge e praticamente no início do que chamamos de vida humana organizada. Descobrir Göbekli Tepe foi como encontrar um arranha-céu em plena Idade da Pedra. Como isso foi possível? E por que esse lugar foi construído? Prepare-se, porque a história de Göbekli Tepe vai desafiar tudo o que você aprendeu sobre nossos ancestrais. Durante décadas, Göbekli Tepe era apenas uma colina comum para os moradores da região. Pastores levavam seus animais para pastar ali. Crianças brincavam entre as pedras milenares, sem fazer a menor ideia do tesouro que estava escondido debaixo de seus pés. Era um segredo guardado pela terra, esperando pelo momento certo para ser revelado. Esse momento chegou em 1994, quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt visitou o local. Ele não era o primeiro a notar as pedras estranhas espalhadas pela colina, mas foi o primeiro a entender o que elas realmente significavam. Ao observar alguns pedaços de rocha esculpida que afloravam do solo, ele percebeu algo que ninguém tinha notado antes. Aquelas não eram pedras naturais. Eram pilares gigantes, claramente trabalhados por mãos humanas, pesando até 20 toneladas cada. Naquele momento, Schmidt fez uma afirmação ousada que mudaria a história da arqueologia para sempre. Ele disse: "Se isso for o que eu acho que é, então este é o lugar mais antigo do mundo." E ele estava absolutamente certo. A partir daquele dia, a colina barriguda, que é o significado de Göbekli Tepe em turco, começou a revelar seus segredos. As escavações revelaram algo totalmente inesperado e de uma magnitude impressionante. Não era apenas um pilar ou outro, mas vários círculos de pedra gigantes, dispostos de forma complexa e organizada. No centro de cada círculo, enormes pilares em formato de T. Alguns, com mais de 5 metros de altura, se erguiam como guardiões silenciosos do tempo. O mais chocante de tudo era a idade desses monumentos. Eles foram construídos milhares de anos antes da invenção das ferramentas de metal, da escrita, da cerâmica e até mesmo antes da agricultura organizada, que sempre foi considerada a base para o surgimento de sociedades complexas. Era como se pessoas pré-históricas, que viviam como caçadores e coletores, tivessem construído uma obra arquitetônica monumental, que só deveria existir muito, muito tempo depois. Göbekli Tepe era um templo gigantesco, erguido por um povo que, teoricamente, não deveria ter a capacidade de fazer isso. Essa descoberta contradizia tudo o que a arqueologia acreditava até então. Isso nos leva à grande pergunta que intriga cientistas do mundo todo. Quem construiu Göbekli Tepe? E mais importante, como eles conseguiram erguer algo tão sofisticado? Pense bem, os humanos que viviam naquela região há quase 12.000 anos não tinham cidades ou vilas permanentes. Eles não praticavam a agricultura de forma estruturada. Não possuíam ferramentas de metal avançadas, não tinham animais de carga para ajudar a transportar pedras de 20 toneladas e não conheciam a escrita ou a matemática para planejar uma construção tão complexa. E mesmo assim, com todas essas limitações, eles extraíram blocos gigantes de rocha de uma pedreira próxima, transportaram por centenas de metros, ergueram pilares de 5 metros de altura, esculpiram figuras complexas de animais com uma habilidade notável, e alinharam tudo com uma precisão que sugere um conhecimento profundo de engenharia e talvez até de astronomia. Parecia impossível, mas Göbekli Tepe está lá, provando que não era. A construção exigiu a cooperação de centenas de pessoas, uma organização social que ninguém imaginava existir naquela época. E os mistérios não param por aí. Ao redor dos pilares, os arqueólogos encontraram centenas de esculturas em alto relevo. São imagens de serpentes, javalis, leões, raposas, pássaros e escorpiões, todas esculpidas com uma habilidade impressionante e um realismo surpreendente.
Estes não eram desenhos aleatórios ou simples decorações. Muitos estudiosos acreditam que essas figuras representam um universo simbólico complexo. Algumas teorias sugerem que os animais poderiam ser guardiões espirituais ou totens de diferentes tribos que se reuniam ali. Outras apontam que as figuras podem representar constelações, ciclos estelares ou eventos celestes importantes, transformando Göbekli Tepe em um tipo de observatório astronômico primitivo. É possível que esses pilares contassem histórias, mitos de criação ou rituais ancestrais que se perderam no tempo. Para muitos pesquisadores, Göbekli Tepe pode ser, de fato, o primeiro santuário religioso da humanidade. Um lugar onde nossos antepassados se conectavam com o cosmos e o divino. Mas qual era a função exata deste lugar monumental? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e o debate continua acalorado. As teorias são muitas e fascinantes. Poderia ser um centro religioso, onde diferentes tribos de caçadores-coletores se reuniam para realizar cerimônias e rituais. Poderia ser um observatório astronômico para marcar solstícios e equinócios, guiando o calendário primitivo daquelas pessoas. Outras hipóteses sugerem que era um ponto de encontro para festas e celebrações, talvez para fortalecer laços sociais entre os grupos. Poderia ser um memorial para os ancestrais, um lugar para honrar os mortos, ou até mesmo um centro de iniciação, onde jovens passavam por ritos de passagem. Um fato, no entanto, chama muita atenção e diferencia Göbekli Tepe de outros sítios antigos. Ele não era uma cidade. Não foram encontrados vestígios de habitações permanentes, cozinhas ou da vida cotidiana. Ninguém morava ali. Era um lugar exclusivamente cerimonial, um destino de peregrinação. Era como se fosse a Meca ou o Vaticano da Idade da Pedra. E quando você pensa que a história não pode ficar mais misteriosa, chegamos ao enigma final de Göbekli Tepe, seu sepultamento intencional. Depois de ser usado por cerca de 1.000 a 2.000 anos, o local não foi simplesmente abandonado para que o tempo o destruísse. Pelo contrário, o próprio povo que o construiu e o utilizou tomou a decisão de enterrá-lo completamente. Eles preencheram todos os círculos de pedra com toneladas de terra, cascalho e restos de animais, cobrindo os pilares e preservando todo o complexo de forma quase perfeita por mais de 10.000 anos. Mas por quê? Por que enterrar um lugar tão sagrado e que exigiu tanto esforço para ser construído? As respostas, mais uma vez, são apenas teorias. Alguns arqueólogos acreditam que o enterro fazia parte de um ritual final, como se o templo tivesse cumprido seu ciclo e precisasse ser devolvido à terra. Outros pensam que eles queriam proteger o local de algum perigo ou profanação. Talvez a cultura e a religião daquelas pessoas mudaram, e o templo precisou ser abandonado com honra. Ou, numa hipótese mais sombria, talvez eles temessem algo, uma força espiritual ou uma catástrofe natural, e enterrar o templo foi a única forma de aplacá-la. Até hoje, o motivo exato para esse ato extraordinário permanece um dos maiores segredos de Göbekli Tepe. A descoberta de Göbekli Tepe não apenas adicionou um novo capítulo à história humana. Ela obrigou os arqueólogos a rasgarem capítulos inteiros e começarem a reescrevê-los. Por muito tempo, a crença dominante era que a Revolução Agrícola foi o ponto de partida para a civilização. A ideia era simples. Primeiro, os humanos aprenderam a plantar e a criar animais, o que permitiu que se estabelecessem em vilas e cidades. Só depois, com tempo livre e recursos sobrando, é que eles começaram a construir templos e a desenvolver religiões organizadas. A agricultura criou os templos, mas Göbekli Tepe virou essa lógica de cabeça para baixo. Construído por caçadores-coletores antes da agricultura em larga escala, o templo sugere uma narrativa completamente diferente. Talvez os templos tenham criado a agricultura, ou seja, a necessidade de organizar e sustentar a mão de obra para construir e manter um centro cerimonial tão grande pode ter sido o grande incentivo para que as pessoas começassem a se organizar, a cooperar e finalmente a domesticar plantas e animais para garantir o alimento para todos. A religião, o desejo de se reunir e celebrar, pode ter sido a força motriz que deu origem à civilização como a conhecemos. Hoje, Göbekli Tepe é reconhecido como o templo mais antigo conhecido da humanidade.
o maior mistério arqueológico do Oriente Médio, e uma obra de arquitetura simplesmente impossível para a sua época. É a prova definitiva de que nossos ancestrais eram muito mais complexos, organizados e espiritualmente avançados do que jamais imaginamos. E o mais incrível é que tudo o que sabemos até agora vem de apenas 5% do sítio que foi escavado. 95% de Göbekli Tepe ainda está enterrado, aguardando para revelar mais segredos sobre o nosso passado. Quem sabe o que mais está escondido sob aquela colina? Göbekli Tepe é um lembrete poderoso de que a história humana ainda tem capítulos inteiros desconhecidos. É um monumento à capacidade, à engenhosidade e à espiritualidade dos nossos antepassados, provando que eles eram capazes de feitos grandiosos, muito além do que a nossa imaginação moderna costumava permitir. O que você acha que era Göbekli Tepe? Um templo, um observatório ou algo que ainda nem conseguimos imaginar? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens pela história.